Fala galera, beleza? Guilherme na voz e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre Xabi Alonso e o seu incrível Bayer Leverkusen. Para isso vamos começar um pouco com a história do Bayer Leverkusen, né rapaziada? O Bayer Leverkusen e o clube, né, ele foi fundado em 1º de julho de 1904 como Turn and Spielbau Bayer 04 Leverkusen. Inicialmente foi formado de uma equipe de trabalhadores da fábrica aspirina do Bayer AG em Leverkusen, né? Sabe aquele logo famoso que tem Bayer em cima e Bayer embaixo? É a mesma empresa que acabou criando o Bayer Leverkusen, né? E em 1936 o clube conseguiu ficar na segundo da Bundesliga 2, né, que é a segunda divisão da Alemanha, né, conseguiu consolidar ali, né, como um time que buscava a primeira divisão da Alemanha. E junto com isso veio algumas mudanças, né, de escudo, como eu vou mostrar aí para vocês, né? Em 1928 era um, em 1976 outro, e em 1996 passou a ser esse atual que a gente conhece, né? Com os leões, assim, um de cada lado, abraçando 1904, que é a fundação do clube. E daí vem os títulos do Bayer Leverkusen, né? Ele conseguiu a Copa da Alemanha em 1992, que hoje seria equivalente a Debit Pokal, né? E conseguiu a Bundesliga em 1978 e 79, né? A Bundesliga 2, no caso, que foi para ser o acesso, né? E a Futebol Regionale, que era um torneio meio que interno dos times internacionais, né? E ele conseguiu em 1967 e 68. E o único título internacional dele são a Copa da UEFA, que é a atual Europa League hoje, né? E foi no ano de 1987 e 88, né? Então são poucos títulos, mas é um clube que tem uma tradição gigante, né? Porém, não estava passando por um bom momento no ano passado, quando chega Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. E vamos para a história do treinador e depois explicar o contexto em que ele chegou. Cara, e o Xabi Alonso todo mundo conhece, quem gosta de futebol, né? Foi um meio-campista espetacular, com passes incríveis, né? Gigante pelo Real Madrid, né? Ele passou por grandes clubes como Real Sociedad, Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid. E foi um cara que, futebolística falando sem ser o técnico que é hoje, cara, ele foi muito bem mesmo, era muito bom, muito consistente, dava passes incríveis, né? Era o rei da assistência, né? Então, um cara realmente muito bom. E uma coisa que deu muito certo, porque ele era muito inteligente dentro de campo, um cara muito estudioso, pelo que o pessoal falava. Ele pegou um dos 3 melhores técnicos do mundo, né? Que foi o Guardiola, na época de Bayern de Munique, o Mourinho, na época do Real Madrid, e acabou trabalhando também com o Ancelotti, que hoje está no Real Madrid, e se não me engano ele chegou a pegar o Ancelotti no Bayern de Munique, né? Não foi nem no Real, mas o Xabi Alonso, ele conseguiu observar um pouco de cada técnico, né? Claro que ele tem o seu estilo próximo, né, de jogo, sua ideia própria de jogo, né? Mas é um cara que, querendo ou não, tem boas referências, né, fora de campo também, né? E foi assim que começou a sua trajetória no Bayer Leverkusen. Em outubro de 2022 começava o pior início de temporada do Bayer Leverkusen da história, né? Ele na época, com, se não me engano, 12 rodadas, ele tinha marcado apenas 9 pontos e estava na 16ª posição, caindo praticamente para a segunda divisão, né? Até que o Bayer Leverkusen decide mudar de técnico e vai procurar um jogador que jogou na Alemanha pelo Bayern de Munique, né? E esse jogador era ele mesmo, Xabi Alonso, que tinha a missão de recuperar o ano do Bayer Leverkusen e levar no mínimo a fugir do rebaixamento. Só que ele fez muito mais que isso. Cara, incrivelmente o Bayer Leverkusen, com essa recuperação do Xabi Alonso, não só fugiu do rebaixamento, não ficou na linha média ali em 19º, 12º, não, como ficou em 6º colocado da Bundesliga, em uma campanha espetacular do Xabi Alonso. E foi marcado também onde, quando o Xabi Alonso chegou, ele já tinha acabado perdendo a Copa da Alemanha para um time da 3ª divisão, mas ainda estava vivo na Euroleague. E o Xabi Alonso pegou esse time, levou a semifinal
e acabou enfrentando José Mourinho. E foi aquele encontro que todo mundo gostou, porque era o aprendiz, né, contra o mestre, né, o aprendiz Xabi Alonso, o mestre José Mourinho, e nesse caso acabou ganhando o mestre, acabou eliminando o Xabi Alonso, a equipe do Bayern de Munique dele, mas o Xabi Alonso fez mais do que esperado e ia começar o triunfo do Xabi Alonso com a sua tática mortal e o ano de 2023/24. E nisso o Bayer Leverkusen de um jogador muito importante que é o Diaby e acabou vendendo ele por 55 milhões de euros, né? E o Xabi Alonso formou um time, né? E vamos ver quais jogadores ele acabou contratando, né? Ele acabou contratando o Xhaka do Arsenal, o Hoffman, o Tella, o Boniface, o Arthur, que era do Atlético Mineiro, e o Grimaldo, que tinha acabado de sair livre de contrato no Benfica. E acabou, por incrível que pareça, recuperando o Florian Wirtz, que é um meia espetacular, né? O 10 do Bayer Leverkusen e uma das principais promessas da Alemanha, né? E com isso, o Bayern ia começar a sua temporada de 2023-2024 na Europa League e na Bundesliga. E nisso começava o Xabi Alonso Ball, a incrível sequência de vitórias do Xabi Alonso, né? Ele é o atual líder da Bundesliga sem perder nenhum jogo ainda, com muita diferença para o segundo colocado Bayern de Munique, né? Por exemplo, o Bayern nesse momento ele tem 76 pontos e o Bayern de Munique apenas 63, uma diferença de 13 pontos e poucos jogos para mudar isso, né? Tanto que o Bayer Leverkusen ainda pode ampliar esse resultado, porque ele joga amanhã às 4h30 com o Werder Bremen, né, rapaziada? E o Bayern de Munique na temporada, até o momento do vídeo, ele tem 28 jogos, 24 vitórias e 4 empates, e é a sensação do momento. E também já está garantido na final da Dutch Pokal contra o Karlsruhe às 3 horas no dia 25/5, né? Tá aí chegando, né, a final, então o Bayer Leverkusen pode conquistar a tríplice coroa, pois também está na Europa League nessas quartas de finais no jogo de ida. Em casa acabou derrotando o West Ham por 2-0, o time de Lucas Paquetá, né? E o Bayer Leverkusen vem fazendo mágica com futebol incrível, e esses jogadores contratados estão fazendo muita diferença, né? Tem o Bonifácio, o Tite que estava lá, o Wirtz jogando muita bola, o Tella sendo destaques do campeonato, né? Então é um time muito bom por Xabi Alonso, é revolucionário, né? Com táticas inovadoras, movimentos incríveis mesmo, e deixou o Bayern de Munique que todo ano quando a gente começa na Alemanha a gente fala o Bayern vai ser campeão porque o Borussia vai pipocar, mas não, esse ano o Bayer Leverkusen pode conquistar o seu primeiro título da história da Bundesliga 1, né, a Bundesliga principal, e o Xabi Alonso vai ser muito responsável por isso, né? E dentro disso já começou um burburinho, né, para tentarem levar ele, né? O primeiro é o Liverpool, a qual ele já foi jogador, porque o Liverpool, o Klopp, né, que tá lá há mais de 10 anos, acabou pedindo para